Gente, tudo bem com vocês? Finalmente, The Winchester já está entre nós. Então hoje eu vim trazer uma análise do que aconteceu no episódio, eu vim trazer as minhas ressalvas, vim falar o que eu não gostei, o que eu não gostei. Então é isso, para mais conteúdos de The Winchester, se inscreve aqui no canal que estamos rumo a 600 inscritos, deixa bastante like aí. Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui pela tela em algum lugar, principalmente TikTok e Twitter, que eu tô sempre ativo por lá. Mentira, eu tô flopado. Mas é isso, bora lá, roda essa vinheta. Bom, e no início do episódio a gente acaba vendo o Samuel, que é o pai da Mary, em um cemitério lá em New Orleans, inclusive, que saudade de Originals. Enfim, a gente vê ele meio que fazendo um pacto ali pra poder abrir uma tampa, e daí meio que uma aranha gigante, assim podemos dizer, acaba atacando ele e ele acaba sumindo. Daí a gente pula pro John, né, que voltou da guerra, só que a guerra não saiu dele. Em vários momentos a gente vê ele meio que sonhando acordado, a gente vê ele meio que vendo ali uns flashes dele com um amigo dele que infelizmente acabou morrendo, né? Ele até fala pra Mary, eu acho que eu tô sendo assombrado. Daí ela fala, pega aqui na minha mochila o meu aparelhinho que consegue detectar se tem algum fantasma por aqui por perto. Só que não tem fantasma nenhum, é apenas o John cheio de traumas. A gente tem esse lance de guerra aí em várias séries, por exemplo, em Cobra Kai, que em vários momentos a gente acaba vendo o Chris voltando ao passado. A gente vê vários flashbacks do Chris lá na guerra com o exército. E o John, ele voltou basicamente para ter respostas sobre seu pai, né? Ele começa a investigar ali o porquê seu pai sumiu e nunca mais voltou. Então daí ele acaba ali meio que pegando um papel com várias instruções. E ele acaba chegando num local. E quando ele chega nesse local, não tem nada mais, nada menos que um demônio esperando por ele. E que saudade eu tava dos olhos pretos. Então ele meio que começa a lutar com esse demônio, né? Só que o demônio não consegue possuir ele porque ele tá ali com um chaveiro que tem basicamente um amuleto anti-possessão, aquela estrelinha, sabe? Que a gente vê muito Supernatural. E a Mary acaba chegando, né? E acaba exorcizando o demônio. E esse início de The Winchesters é basicamente o que aconteceu lá na primeira temporada, lá no primeiro episódio de Supernatural, que a gente viu o Sam e o Dean se reunindo pra poder encontrar pistas, porque o pai dele desapareceu, né? O pai deles acabou desaparecendo e eles queriam encontrar o papai. A mesma coisa é em The Winchesters, só que com a Mary. O Samuel acabou sumindo e a Mary tá tentando encontrar ele. É a mesma coisa, só que mudou o papel. Só que se eu fosse a Mary, eu ia viver a minha vida e deixava o Samuel pra lá, porque o Samuel, a gente sabe que ele é um chato. E a Mary, ela não quer ser caçadora. Se eu fosse ela, eu deixava ele pra lá, né? A última pista que ela teve dele, ele tava sendo perseguido por demônios. Isso que o Joe e a Mary acabaram se encontrando tem basicamente um bunker dos Men of Letters, dos Homens de Letras. Sim, eles já meteram Homem de Letras em The Winchester. Essa aí era uma das minhas maiores preocupações deles meterem os Homens de Letras, mas eles acabaram metendo, né? Então eles acabam encontrando o bunker dos Homens de Letras, né? John acaba também encontrando ali uma fotinha do Henry, que também era um Homem de Letra, né? Então a Mary, ela acaba achando ali uns arquivos com o endereço de uma mulher chamada Ada. Só que quando eles chegam lá, né, a Ada, ela acabou sendo possuída por um demônio. E nisso, quando a Mary chega lá na biblioteca dela, que ela começa a pesquisar as coisas, que ela acaba saindo, tem um demônio esperando por ela, tem uma capetona lá esperando por ela. Daí os amigos da Mary chegam na máquina de mistério e acabam jogando a capetona longe. E daí o Carlos, que é um dos amigos da Mary, né, um dos besties dela, acaba chegando junto com a Ata, acho que é assim o nome dela. Ele acaba pegando ali uma arminha de plástico e acaba meio que jogando água benta na demônia. E nisso o John acaba fazendo seu primeiro exorcismo. Eles já mataram 3 demônios nesse episódio. E como eu falei, a gente acabou conhecendo, né, os amigos da Mary, os best friends dela, que é a Lata e o Carlos. E de longe, o Carlos, ele foi meu personagem preferido. Ele e a Mary estão ali pra mim lado a lado até agora. Eu gostei bastante da essência do personagem, ele faz muita piada, né? Por mais que em alguns momentos seja inconveniente, me incomode um pouco, mas eu gostei dele, da vibe dele, achei ele bem divertido. Então daí, Mary e companhia, Mary e sua máquina de mistério, aí sua turminha do Scooby-Doo, acabam indo pra New Orleans, inclusive, saudades Klaus Michelson, saudades The Originals. Eles acabam indo pra New Orleans, pro mesmo cemitério onde o Samuel acabou desaparecendo, pra poder pegar ali algumas pistas e saber de fato o que aconteceu com ele. Tanto é que quando eles chegam lá no cemitério, a Mary, ela acaba dando de cara com o isqueiro do Samuel. E em vários momentos eu achava que eles estavam conseguindo essas respostas, essas pistas aí,
muito fácil. E eles foram nesse cemitério pra poder pegar uma caixa, né, que o Samuel também queria essa caixa, que basicamente é uma caixa que ela poderia pegar os demônios, prendê-los e matá-los. Então daí eles entram na cripta dentro do cemitério e nisso o John e a Mary, eles acabam descendo ali em um túnel. E dentro desse túnel tem lá a caixa que eles estão procurando, mas também tem uma criatura que no trailer eu achava que era um lobisomem, só que não era um lobisomem. É uma criatura aleatória lá que eu esqueci o nome dela, só que ela é bem feia. Então a gente acaba vendo eles descendo pra pegar essa bendita caixa. Daí a Mary acaba subindo e o John fica lá embaixo. Então a Mary, ela acaba subindo e acaba jogando pro John uma faca ali, um facão, que é capaz de matar esse ser, né, com prata, enfim. E nisso o John também acabou matando seu primeiro monstro. E, meu Deus do céu, eu vou falar sobre o que eu achei sobre isso mais pro final do vídeo. Bom, e nisso o demônio que acabou possuindo a Ada acaba voltando ali na cripta, onde os meninos estão, né. E eles acabam meio que lutando ali, a Mary junto com a Lata, junto com o Carlos, acabam lutando com ela. E nisso, a Lata, ela consegue decodificar as runas que estão na caixa e acaba prendendo lá a demônia e acaba matando ela, só que nisso também a Ada, ela consegue sobreviver, né? Não foi igual os outros dois demônios que a Mary acabou exorcizando e eles morreram. Não, dessa vez a Ada, ela conseguiu sobreviver sim. Meu Deus do céu, e a luta lá que eles estavam lutando, tava me dando tanta agonia. Mas eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo também, que foi uma coisa que me incomodou um pouco. Bom, e nisso o John, ele acaba voltando pra casa, né? Sua mãe tava muito preocupada com ele. E ele acaba mostrando pra mãe dele, né, que ele achou lá no bunker a foto do Henry junto com ele, junto com a mãe dele, enfim. E nisso ele fala, ah, mãe, por que você mentiu pra mim sobre isso? E é aquela mesma história clichê, né? Ela tentou proteger o John, tentou proteger o filho e não quis que ele se envolvesse aí nesse mundo. E isso também me incomodou um pouco, né? Mas depois disso aí, o John, ele acaba indo encontrar sua turma mais uma vez. E nisso a Ada acaba contando que o Samuel, ele tava tentando pegar essa caixa que é uma espécie de prisão, né, pra monstros aí, pra demônios. E essa caixa, ela tem o intuito de prender um Akrita, que é uma espécie de monstros que quer aniquilar todo mundo da face da terra, incluindo os demônios. Ele quer dominar a Terra, ele é o bichão ao bam. Mas eu fico pensando, será que essa criatura sobrenatural, ela é tão forte assim? Porque em Supernatural, a gente já viu anjos, arcanjos do mal, a gente já viu o vazio, a gente já viu cavaleiros do inferno, a gente já viu o próprio Deus, né, o próprio Chuck, que era também o grande vilão da série, a gente já viu o Lúcifer também, cara. Então, será que essa criatura sobrenatural, ela pode ser mais forte do que tudo que a gente já viu? Porque se fosse, eu acho que em Supernatural, né, no Diário do John, eu acho que a gente já saberia mais sobre ela, eu acho que a gente já teria tal conhecimento sobre ela. E a Ada, ela acaba também dando respostas sobre o Henry pro John, né? Ela fala que há 15 anos atrás, os Men of Letters, né, os homens de letras, eles acabaram sumindo todos, eles estão em extinção, é igual a Ararazul. Então, no finalzinho do episódio, a gente acaba vendo, né, eles de saída pra um próximo bunker, pra uma nova aventura. E dessa vez eles vão pra Savannah, né, porque tem outro bunker dos homens de letra lá, né. Então a gente vê a Mary já indo embora no finalzinho desse episódio junto com a sua turminha. Bom, mas foi basicamente isso que aconteceu nesse episódio. Eu acho que no próximo a gente vai, né, ver eles lá em Savannah, já nesse novo bunker. A gente vê na promo também que eles estão ali enfrentando uns zumbis, eu acho, uns metamorfos, eu não soube identificar qual ser sobrenatural era. Bom, mas agora eu vim dar aí as minhas considerações finais e falar a minha opinião polêmica sobre a série, porque eu não gostei muito, gente, eu não gostei muito de The Winchesters. Claro que eu gostei também pelo fato de ser Supernatural, né, mas eu não gostei tanto aí de como foi feito, sabe? Esse primeiro episódio eu não gostei muito. Eu tava com saudade de ver Um Olho Preto? Eu tava com muita saudade de ver Um Olho Preto. É claro que não é a pior série do mundo, né? Porque é de fato Supernatural, é o universo Supernatural, é um universo que eu gosto bastante, mas ela não é perfeita, ela não é a melhor série do mundo. Mas eu vou continuar assistindo sim, sabe? E é claro que eu também gostei muito de ver a voz do Jensen Ackles narrando a série, né? Porque a gente sabe que ele vai narrar a série. Mas se eu quisesse de fato ouvir a voz do Dean, era só eu dar play em Supernatural, né? No finalzinho ali também a gente acaba vendo o Dean aparecendo no final do episódio. Que foi uma coisa que eu gostei bastante de ver o Dean Winchester mais uma vez aí nesse universo de Supernatural. Então tá, uma coisa que me incomodou bastante aí nesse primeiro episódio foi o fato deles conseguirem acabar com os demônios aí muito fácil, deles conseguirem trazer um humor aí pra cenas de luta. Foi uma coisa que eu não gostei bastante, porque
Isso aí era pra ser um momento sério, um momento tenso. E acabou não sendo. Por exemplo, ali, na hora que aquela demônia que tava possuindo a Ada acaba chegando lá no cemitério. Gente do céu, a demônia espera ela conversar com a Lata pra poder lutar com ela. E eu ficava, meu Deus do céu, Mary, a demônia tá atrás de tu, ela vai te pegar. E tu tá conversando com a Lata. Minha filha, se vire pra poder matar essa demônia. E ela não se virava, e isso aí me dava muita agonia. É claro que a primeira cena ali, quando o John e a Mary, eles acabam, né, se conhecendo ali, que ele acaba investigando sobre o Henry, aquela cena ali dele exorcizando o demônio é muito bem feita. Já aquela outra cena ali que a gente vê, né, a máquina de mistério chegando junto com os besties da Mary, é uma vergonha alheia, porque a gente vê o Carlos, ele pega uma arminha de água e ele começa a atacar. E nisso o Carlos ele acabou chegando com uma pistolinha ali de brinquedo e acabou tacando água benta na demônia lá. E nisso o John ele acabou exorcizando ela. E aquilo ali foi uma coisa tão vergonha alheia e tão mal feita que eles levaram muito na brincadeira. E cara, o exorcismo ali é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente já viu em Supernatural. Só que em The Winchesters eles acabaram levando na brincadeira, na palhaçada. Então eles também acabaram mudando o contexto de como John e Mary acabaram se conhecendo. Bom, em Supernatural, né, a gente soube que o John ele foi morto pelo Olho Amarelo, lá pelo Azazel, né? Só que nisso a Mary, pra salvar a vida do John, ela acabou fazendo um pacto com ele. E com 10 anos ele acabou voltando, né? Então o John ele não tinha, né, o conhecimento que a Mary era uma caçadora. E nesse episódio a gente viu o quê? Ele se juntando aí sua turminha do Scooby-Doo pra poder derrotar os bichos. Bom, o John ele só teve conhecimento sobre o mundo sobrenatural quando o Sam e o Dean eles acabaram voltando lá em 78, né, pra proteger seus pais da Anna. Porém, a memória do John, ela acabou sendo apagada quando o Michael ali assumiu o controle de seu corpo. Então, meio que foi diferente aí que aconteceu em The Winchester. Mas eu confio bastante no Jesse, né, que é o próprio Jill Winchester, que conhece esse universo Supernatural tão bem. Eu acho que ele vai conseguir fazer umas reviravoltas e fazer ter mais sentido aí pra gente, porque ele conhece esse universo como ninguém. Bom, gente, essa foi aí a minha crítica sobre The Winchesters. Essas foram aí as minhas ressalvas. Eu falei, né, o que eu gostei, o que eu não gostei, analisei aí com vocês o episódio. É uma série boa? Não. Matou a saudade que eu tava sentindo de Supernatural? Matou, então tá tudo bem, né? Faz tempo que eu não via um olho preto. Bom, eu comparei muito a Mary e o John com a Hope e o Landon de Legacies, porque é basicamente o que acontecia em Legacies, né? A Hope era lá a personagem fodona que tentava proteger o Landon, enfim. A mesma coisa com The Winchesters, a Mary tá tentando proteger o John. Bom, gente, mais um vídeo acaba por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maroto aí que me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal que estamos a 600 inscritos, deixa muito like aí. Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui pela tela em algum lugar. Comenta aqui o que você achou de The Winchesters, se você já assistiu The Winchesters, o que você achou desse episódio. E comenta aqui se vocês querem que eu traga mais análise dos episódios semanais aí pra vocês. E lembrando pra vocês aí que The Winchesters chega aqui no Brasil lá na HBO Max a partir do dia 20 de outubro, com os episódios dublados e legendados em HD na melhor qualidade possível. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.